Começar a gravar. Ok, sejam todos bem-vindos a essa nossa live. E hoje a gente vai falar sobre família pão na chapa, hein? O que será que é isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar realmente nesse tema, porque o pessoal ficou perguntando assim para mim, mas Valéria, família pão na chapa é legal ou não é? Então, hoje a gente vai ver o que é esse tal de família pão na chapa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa metodologia 3-2-1 também, que a gente tanto coloca nas nossas redes sociais. Será que é a contagem, não é? Para as crianças serem mais obedientes? 3, 2, 1, ou não é? Quando os pais falam, olha, eu vou contar até 3, hein? Para você me obedecer, ou para fazer tal coisa. Enfim, a gente vai hoje falar sobre essa metodologia e sobre o nosso programa de reforma em família. Então, fica aqui com a gente, tá bom? E para as pessoas que vão nos assistir no futuro, sejam bem-vindos também e tenham certeza que essa live aqui vai ser bem especial para a gente pensar, para a gente refletir um pouquinho sobre como é que anda a nossa família. O que a nossa família está fazendo? Será que está fazendo igual todo mundo? Será que está fazendo diferente? Será que é fácil, difícil? Enfim, hoje nós vamos falar sobre família pão na chapa, tá bom? E eu tenho sempre comigo o meu timer aqui para o tempo, e eu quero que essa live seja uma live bem descontraída, uma conversa praticamente, não é? Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui no chat, ou pode levantar a mão, tá bom? E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre questões muito importantes, um jeito diferente de falar de educação, tá bom? Então, eu já vou começar, já vou compartilhar com vocês a minha tela, ó, tem alguém aqui, não é? O pessoal aqui, não é? Todos nós aqui já estamos falando boa noite para vocês, sejam bem-vindos, e eu já vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa live está sendo gravada, porque depois ela vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, o Fingerprint, e também nós vamos colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Para as pessoas terem acesso a esse conteúdo, para elas entenderem o que é essa história aí de pão na chapa. Então, eu quero começar com o logo, para as pessoas que nunca viram o nosso logo, que não sabem, não conhecem qual o significado dele. O nome Fingerprint, não é? Fingerprint quer dizer isso aqui, gente, quer dizer marca digital. Então, nós acreditamos que o nosso Criador, Deus, não é? Ele nos fez únicos. Então, seus filhos, eles são únicos. Não vai existir ninguém no mundo antes de você, não é? Agora ou depois de você com a sua marca digital. Ou seja, nós somos únicos aos olhos do nosso Criador. Independente da nossa religião, nós acreditamos em um Deus criador, mantenedor, salvador e que fez o quê? Que nos criou únicos. Então, Fingerprint, e aí, no meio, não é, dessa marca digital, nós temos o quê? Nós temos uma florzinha, simbolizando o quê? Simbolizando o desenvolvimento da criança, ok? Então, nós estamos aqui explicando, para quem chegou agora, acho que tem alguém aqui com o áudio aberto, deixa eu ver, ok. Pessoal chegando também, sejam bem-vindos. E para quem está chegando, eu estava falando, para quem está chegando, nós vamos falar hoje sobre família pão na chapa, ok? E o que será que é isso? E até agora eu só expliquei o logo, o que significa o logo, tem mais gente entrando aí, sejam bem-vindos, boa noite. No futuro, não é? Essa nossa vida assim online, hoje eu estava fazendo uma live e aí a gente estava conversando assim, você tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque você não sabe se o pessoal do futuro, né, vai assistir a gente lá de manhã, à tarde, à noite, enfim. Mas sejam todos sempre bem-vindos.
Gente, família pão na chapa. Um jeito diferente de falar sobre educação na prática. Então, tudo que a gente fala e tudo que nós organizamos como ministério Fingerprint é tudo muito prático, mas claro que tem todo um embasamento filosófico, todo um embasamento importante no livro que eu acredito como profissional cristã, que é o livro mais importante na minha bibliografia, que é a Bíblia. Claro que eu também visito outros autores e outros livros, mas para mim a Bíblia realmente é um dos livros mais importantes que existe. E fica aí a dica, tá bom? Hoje, abra o seu coração, deixe o seu coração aberto para o que a gente vai falar, porque talvez algumas coisas aqui sejam coisas assim que vai mexer com você. Puxa, sério que eu sou assim? Será que a minha família é assim mesmo, Valéria? Então, abra o seu coração, fique em paz, porque eu quero que você repense os valores da sua família, o que vocês estão fazendo hoje e o que nós podemos melhorar também. Não quero terminar essa live com culpa, porque eu sempre falo, gente, a culpa, ela não vem de Deus. A culpa não pertence a gente, mas o senso de responsabilidade sim. Então, vamos abrir nosso coração, estarmos em paz, desligar as nossas distrações, ok? E ficar aqui até o final. Então, vamos lá. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o que é ser uma família pão na chapa. E nós vamos fazer um teste, tá bom? Então, vai ter perguntinha aí, não é? E vocês vão poder responder para vocês mesmos essas perguntas e vocês vão se autoavaliar. Será que a minha família é de verdade pão na chapa? Será? Primeiro, né, gente? Será que é legal ou não ser pão na chapa? Então, vamos lá. E aí, vai ter um pedido de ajuda. Se é bom, eu quero ser família pão na chapa. Se não é bom, eu não quero ser, e aí eu não sei como fazer. Então, pode pedir uma ajuda. E vamos entender o que é essa metodologia 3-2-1, essa reforma em família, que pode, gente, ser um divisor de águas na sua família. Então, fica aqui com a gente até o finalzinho dessa live. Eu quero fazer uma live bem resumida, tá bom? Estou aqui com o meu timer, com o meu tempo. Para as pessoas que tiverem dúvidas, vou ficar até o final, até a hora que for necessária, mas eu quero realmente que seja algo hoje bem leve, bem descontraído, para a gente conversar um pouquinho e discutir algumas questões importantes sobre esse jeito diferente de falar de educação. E nós vamos entender também como participar, como que eu posso começar essa questão aí, como é que eu posso fazer parte desse grupo, Valéria? Como que eu posso participar desse movimento de reforma em família, dentro dessa metodologia 3-2-1, que eu não entendi direito o que é, mas eu quero entender. Vamos lá então, gente. Pão na chapa. Hoje, nós vamos relacionar o pão na chapa, e eu já vou direto no assunto, tá bom? Vamos relacionar o pão na chapa, sabe com o quê? Com o que todo mundo faz, com o que é fácil. É a questão da educação sem colocar muita energia. É isso que a gente vai relacionar. Não entendi ainda, Valéria. Então, para todos os meus amigos, amigas que são de outros estados, eu estou aqui, até mesmo de outros países, então eu estou morando, eu e meu esposo, Paulo, estamos morando atualmente aqui no Brasil, em São Paulo. E aqui em São Paulo é muito comum o que a gente chama de pão na chapa. Então, o que é o pão na chapa? É o pão francês com bastante manteiga e aí ele vai em uma chapa quente. Ou você pode colocar, não é, na frigideira e você assa e ele fica uma delícia, gente, bem gostoso mesmo. E tem em todo lugar. Toda padaria tem pão na chapa. Todo paulistano, todo paulista sabe o que é pão na chapa. Então, é um pão muito comum. Possivelmente em outros estados brasileiros também tenha, mas eu estou explicando porque pode acontecer de outros estados não ser comum. O pessoal perguntar, mas o que é pão na chapa? Eu não sei o que é. Então, pão na chapa é um pão francês com bastante manteiga e na chapa quente ou
na frigideira. E ele é realmente muito gostoso, porque ele, não é, tem gordura, e a gordura é o condutor do sabor. E o pão na chapa, todo mundo faz, é fácil, você encontra em todo lugar. E a gente vai relacionar, gente, esse pão na chapa, sabe com o quê? Com a educação sem colocar muita energia. Uhum. Ah, então já chegou no ponto, né? Então a gente já começou, já começamos aí, já desmistificando o que é família pão na chapa. É uma família que não usa muita energia, sabe? É uma família que faz o que todo mundo faz. Opa, tô vendo que tem alguém aí riscando a, a tela. Eu vou pedir só para tomar aí um cuidado especial para não riscar a tela, por favor. Quem riscou, pode apagar? Ok, eu vou agradecer. Bom, então, a família Pão na Chapa, sabe, gente, é aquela família que não põe muita energia, que faz o que todo mundo faz, que tem em todo lugar. E agora a gente vai chegar lá, tá bom? Nós vamos ver exatamente o que é a família Pão na Chapa. Então, olha só. Mas por que o pão na chapa? Então, o pão na chapa tem em toda a padaria. Ele sempre dá certo. É muito fácil fazer pão na chapa. Ele é barato. Ele é fácil de encontrar. A família toda curte, a família toda gosta de pão na chapa. Ele é rápido, fácil e, de uma certa forma, faz parte da cultura aqui em casa. Por quê? Ah, porque a gente sempre comeu pão na chapa. Pão na chapa é gostoso? É gostoso, viu, gente? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Para as pessoas que já moraram fora do Brasil, a gente sempre pergunta, escuta, quando você voltar para o Brasil, qual é a primeira coisa que você vai comer? Aí o pessoal sempre fala, eu vou comer arroz e feijão do Brasil mesmo, aquele feijãozinho feito na hora, e eu tô com saudade de pão na chapa. Então, o pão na chapa, ele é gostoso. Claro que ele é gostoso. Mas será que ele é saudável? Será que o pão na chapa é saudável, gente? Olha, já vou falar aí. O pão na chapa, ele não é saudável. Por quê? Porque a manteiga, gente, a manteiga está entre os 10 alimentos assim mais prejudiciais para a nossa saúde. E o pão branco não tem assim tantos nutrientes comparado com um pão integral ou um outro pão artesanal, por exemplo, um pão, né, de centeio, enfim. É gostoso? Sim, claro que é gostoso. Mas será que ele é saudável? Nem tanto, nem tanto, tá bom? Mas vamos lá, vamos caminhando aí. Lembram que eu falei para vocês? Essa live, eu quero que vocês abram o coração, tá bom? Quero que vocês fiquem em paz. Por quê? Porque nós vamos refletir, nós vamos comparar o pão na chapa, que todo mundo faz, que é fácil de encontrar. Olha aqui o slide anterior, que sempre dá certo, que é barato, que tem toda a padaria, que é rápido, com uma educação que não precisa de muita energia, com uma educação que todo mundo faz. Então, hoje, não é o assunto, é assim, é profundo, ok? E aí, gente, de novo, eu não quero ninguém aqui com culpa. Ah, minha família é pão na chapa, né? Ai, que terrível, eu preciso... Não, eu quero terminar essa live aqui com alegria do senso de responsabilidade. Olha, Valéria, nunca tinha pensado que tal aspecto da minha família tá pão na chapa, sabe? Tá bem pãozinho na chapa. Então eu quero melhorar, ok? Já entendemos aqui que pão na chapa é aquela coisa assim, meia boca, tá certo? Vamos fazer essa comparação. Por mais gostoso que o pão na chapa seja, mas ele é o quê? Ele é o que todo mundo faz, tá bom? Aqui, alguma desculpa, foi eu sem querer, eu estava aqui me ajeitando. Ah, sim, a pessoa tá, não é, tá pedindo aqui desculpa por ter riscado a tela. Mas você sabe apagar esse risco? Se não sabe, talvez o pessoal aqui possa te ajudar no privado, ok?
Mas se a gente não conseguir apagar, não tem problema, tranquilo, tá desculpado. Não tem problema não. Eu avisei porque às vezes tem criança, não é? Às vezes a criança tá ali pertinho do pai e às vezes está rabiscando a tela. E um dia também eu participei de uma live e uma pessoa entrou, não é o nosso caso aqui, não é? Que bom, graças a Deus, mas eu participei de uma live e foi assim bem ruim. Uma pessoa escreveu uma palavra feia numa live que eu estava participando, não eu estava fazendo a live. E a pessoa que estava coordenando a live teve que fechar a sala e abrir novamente. Então, a gente tem sempre que tomar esses cuidados. Enfim, mas muito obrigada, tá bom? Pela educação. Olha só, então, já entendemos aí, tá certo, gente? Que pão na chapa é um negócio meia boca, é que tem em todo lugar, todo mundo faz, é fácil de encontrar, não precisa colocar muita energia. E vamos caminhando aí nessas nossas comparações. Quer ver agora, gente? Culto pão na chapa. Como é que é culto pão na chapa? Sabe, eu e o Paulo aqui em casa, às vezes a gente está tão cansado, que a gente vai fazer oração, e aí faz aquela oração, não é? Senhor Jesus, obrigado, amém. E aí a gente termina, não, tá muito pão na chapa isso, vamos fazer de novo, não é? Então, o culto pão na chapa é aquele culto que tem, às vezes, é uma vez por semana que tem o culto, e é daquele jeito, não é? É oração inicial, canta uma música, sabe aquelas preciosas promessas? Que tem assim só uns cartõezinhos, e aí cada um lê um versinho, cada um lê um verso, faz oração final, pronto, acabou. Gente, isso é culto pão na chapa, sabe? O culto pão na chapa é aquele culto que todo mundo faz. E eu quero aqui deixar um dado interessante para vocês. Depois eu posso colocar na descrição aqui do link. A APEC, a Associação Pró Infância, fizeram uma pesquisa aqui no Brasil e eles chegaram à conclusão dessa pesquisa de cada 100 famílias, só 6 fazem culto familiar. Gente, claro que eu estou aqui falando de famílias cristãs, ok? De cada 100 famílias, 6, somente 6 fazem o culto familiar. Isso é muito triste. Por quê? Porque o culto familiar, ele é muito importante dentro desse processo, não é? Onde eu quero que os meus filhos, eles sejam de Deus. Onde eu quero fazer da Bíblia uma experiência dentro de casa, onde eu posso colocar música, mas o culto pão na chapa é aquela coisa, sabe, de qualquer jeito, é uma vez por semana e quando dá tempo. E a oração pão na chapa? Oração pão na chapa é o que eu comentei aqui, que muitas vezes acontece aqui com a gente. A gente está cansado, final do dia, entrega o bagaço, não é? E aí, ó, já começa de manhã também a oração pão na chapa. Senhor Jesus, obrigado pela noite, nos dá um bom dia, amém. Aí na hora do almoço, é oração pão na chapa total. Senhor Jesus, abençoa a comida, amém. Aí vai dormir, Senhor Jesus, obrigado pelo dia, nos dá uma boa noite, amém. Gente, a oração é a nossa conexão com Deus. A oração deve ser o respirar da nossa alma. A oração, ela deve ser vivida em família. No nosso programa de reforma em família, com a metodologia 3-2-1, eu já vou explicar, nós damos dicas muito práticas de como você sair do pão na chapa, de como você ir para outros pães, não é? De como você ir numa trajetória onde você sai dessa coisa mecânica e você pode colocar uma dinâmica diferente no seu culto, nas suas orações em família. E a família pão na chapa conectada entre aspas, não é? Conectada entre aspas. Todo mundo assistindo um seriado do Netflix. Gente, tá errado. Ah, Valéria, nossa, agora, hein, você pegou forte. Quer dizer que assistir Netflix é ser pão na chapa?
Então, não é, gente? Eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer vocês pensarem que existem outras coisas, não é? Sabe quando a gente só faz a mesma coisa? Todo final de semana é sempre a mesma coisa. Toda semana é a mesma coisa. É só o pão na chapa que a gente conhece. Então, nada muda. Ou seja, eu atendo famílias e eles dizem, puxa, aqui em casa a gente assiste 5, 6 horas de Netflix. Quase todo dia, porque um seriado termina, aí a gente começa outro. E algumas famílias acham que isso é conexão. Gente, não é conexão, tá? Isso é pão na chapa. Ou seja, existe algo melhor que isso. É isso que eu quero, que a gente vá chegando a essas conclusões. Existe algo melhor do que o pão na chapa. E eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? E família, pão na chapa, em passeio. No passeio, gente. Então, aqui, eu vou dar, não é, deixa eu já explicar, eu vou dar um exemplo de uma família paulistana, tá? Num sábado à noite. Pode ser que isso aconteça também em outros estados aqui no Brasil e em outros países também. Mas olha só, família vai para o shopping, a mãe lá na Riachuelo, lá na C&A, né? Horas e horas lá na C&A, na Riachuelo, o pai sentado, já emburrado, cansado, tomando uma casquinha do McDonald's, e os filhos andando no shopping sem olhar nada, porque de verdade os filhos estão ali no celular. Não estão vendo muita coisa, não estão conectados com muita coisa. Então, a família Pão na Chapa, ela faz o que todo mundo faz. Todo mundo vai no shopping? Ah, então a gente vai também. Todo mundo faz. Ah, então a gente também faz. Porque tá fácil, não é? É fácil ir lá no shopping e ficar lá andando e, né? E vida que segue, né, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui nessa linha de raciocínio. E a família pão na chapa na alimentação? Na alimentação é o fácil. É o miojo, é refrigerante, suco de caixinha, enlatado, congelado, comida industrializada. A família pão na chapa no estilo de vida, aqui eu peguei só alimentação, mas no estilo de vida, não faz exercício físico, né? Para que eu vou fazer exercício físico? Troca muitas vezes aí a água, que é tão boa, não é? A água que é tão boa, necessária, fonte da vida, por sucos, por refrigerantes. Quantas crianças que eu conheço que não tomam praticamente quase água, porque tomam mais suco. Então, a família Pão na Chapa tem um estilo de vida pão na chapa. Todo mundo tem, todo mundo faz a mesma coisa. Que mais? A casa Pão na Chapa. Mas assim, gente, até a casa Pão na Chapa é parecida com as outras casas. Não tem nem horta, né? Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Mas como assim, Valéria, não tem horta? Eu moro num apartamento. Ah, mas eu moro numa casa térrea, eu não moro no campo. Mas mesmo você morando num apartamento, mesmo você morando numa casa que não tem, não é um lugar para você fazer uma super horta, é importante que você coloque a sua família em conexão com a natureza. Sabe por quê? Porque a natureza traz paz. Mas a família Pão na Chapa hoje não tem muita paz, porque é uma família que está ligada, não é, no 220, direto, direto. Agora, quando eu começo a repensar, quando eu quero fazer o quê? Uma reforma familiar, aí sim, aí eu começo a sair desse pão na chapa, a sair do que todo mundo faz e começo a pensar diferente. E aqui, olha, tem a casa pão na chapa e a roupa pão na chapa. A roupa pão na chapa é a que todo mundo usa, não é? Todo mundo anda igual, é a mesma moda, então eu também vou fazer, porque é fácil de encontrar, todo mundo faz, todo mundo usa, não preciso colocar muita energia, então eu vou usar a roupa pão na chapa. E as redes sociais pão na chapa? As redes sociais pão na chapa, todo mundo põe o que todo mundo põe, não é? E aí eu uso as minhas redes sociais para nada, sem propósito,
Se você está aqui como família, como pai, não é? Como mãe, como responsável, e você tem filho adolescente, eu sempre falo isso, e você não sabe o que é TikTok, a rede social TikTok, fica ligado, hein? Porque os seus filhos sabem e possivelmente tem um TikTok. Então, chegar perto dos filhos e ter e ajudá-los para que eles usem as redes sociais com propósito e até mesmo a sua rede social seja com propósito. A rede social da sua família seja com propósito. Então, fazer uma reunião familiar, sabe? Pessoal, o que a gente vai colocar de legal aqui no nosso Instagram? No Instagram da nossa família. A nossa família tem Instagram? Não, é porque cada um aqui tem o seu. Família pão na chapa, né? Cada um tem o seu, cada um cuida da sua vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e eu fico lá nas redes sociais colocando o que todo mundo coloca, sem propósito. E o casamento pão na chapa? É um casamento zero comunicação. Ah, mas Valéria, a gente está muito ocupado, a nossa vida é uma loucura. É isso aí, né? Fazer o quê? É pão na chapa, né? É casamento pão na chapa, sabe? Vamos pensar agora em outros pães, porque eu já falei demais de pão na chapa. Vocês já entenderam que pão na chapa é o quê? É o que a gente tem de comum, é o que todo mundo faz, é o mediano. Tudo bem até aqui, gente? Vocês acham que faz sentido essa questão de pão na chapa? Ou eu estou exagerando? Alguém pode abrir o microfone para falar? Vou deixar esse momento aqui. Ou pode colocar alguma observação, alguma questão aqui no chat também. O que vocês acham que tem relação a essa família pão na chapa? Quem acha que em algum aspecto é pão na chapa? Pode colocar aí no chat. Pode fazer algum comentário. Sem medo, não é? Sem medo. Ó, o pessoal já está comentando aqui. Olha, a Renata está colocando aqui, sim, é uma boa comparação. Então, faz sentido, gente? Vocês são, em algum aspecto, pão na chapa? Que dessas coisas que eu falei aqui, vocês podem colocar. Sim, eu sou na alimentação, acho que eu sou aqui nas redes sociais. Pode colocar que aí a gente vai comentando, mas queria esse feedback aqui de vocês. Ou seja, não é? A Renata acabou de escrever, olha, sim, é realmente uma boa comparação. O pão na chapa é o que eu comentei. É tão simples, é tão fácil, mas é bom a gente começar a pensar em outros tipos de pães. E olha só, vamos lá. Será que a nossa família, ela não gosta dos outros pães porque não conhece, porque está acostumado com o pão na chapa? Opa, agora é interessante para a gente pensar, porque às vezes a gente não gosta de outro pão ou não gosta de outra coisa porque a gente não conhece, porque a gente só conhece a nossa realidade. Ou seja, relembrando, o pão na chapa é o que todo mundo faz, é o mais fácil, é uma educação sem colocar muita energia. Gente, olha que lindo esses pães. Eu coloquei aqui fotos, esse daqui é o meu preferido, é uma foto de um pão artesanal. Eu tive já a experiência de comer um pão assim, eu ganhei de presente, e quando você corta esse pão, no meio ele tem um desenho também. Olha aqui, a Binha. Oi, Binha, um beijo para você, saudade. Olha, exatamente o que a Binha colocou aqui. Em algum aspecto, todos nós somos um pouco de pão na chapa. É verdade. Em algum aspecto daqueles que eu mostrei, e existem outros também, não é, Binha? Nós somos pão na chapa. Em alguns momentos da nossa vida, nós usamos muito pão na chapa, mas nós podemos mudar, nós podemos repensar isso. E sermos o quê? E pensarmos em outros pães. Olha só os desenhos que eu coloquei aí de pães. Gente, tem pão integral, tem pão italiano, pão sem fermento, chapati é um tipo de pão indiano, eu gosto bastante. Tem pão de forma, pão de centeio, pão de alho,
pão artesanal, pão integral, pão com fermento natural. Esse pão com fermento natural eu não sei fazer ainda, mas quero aprender. Ou seja, existem muitos outros tipos de pães. E agora eu quero ir com vocês para a Bíblia. Então, quem tem aí a sua Bíblia, abre lá em 1 Reis, no capítulo 10, no versículo de 1 a 5. E se você está sem a sua Bíblia, pode acompanhar aqui comigo, tá bom? Porque eu vou ler junto com vocês o que conta essa história. Na verdade, essa história conta de uma rainha, a rainha de Sabá. Sabá, hoje, atualmente, é o Iêmen, ok? E essa rainha foi visitar, sabe quem? Foi visitar Salomão. Disseram para ela, não é, sobre muitas coisas a respeito de Salomão. E ela quis lá pessoalmente visitar Salomão. E olha só, gente, o que a Bíblia diz. Então, quero que vocês me acompanhem, quem tiver sua Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 10, no versículo de 1 a 5. Fala o seguinte: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao quê, gente? Ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ou seja, Salomão, ele era famoso graças ao Senhor. E ela ficou sabendo disso, a rainha de Sabá, e foi lá colocar algumas perguntas difíceis para Salomão, para fazer um teste. No versículo 2, quando ela chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, aí, olha só, gente, vamos ver aí o que ela observou. O palácio que ele tinha construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou, sabe como? Impressionada. Impressionada. Então, ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. E aí, gente, olha, no versículo 8, como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Sabe, não foi qualquer pessoa que foi visitar o rei Salomão, foi uma rainha. Então, ela não era assim uma serva, uma pessoa que chegou e ficou impressionada. Ela também era uma rainha. E ela ficou impressionada com as coisas que aconteciam lá no reinado de Salomão. Impressionada. Sabe, quando as pessoas visitam a sua casa, quando as pessoas conversam com você, quando as pessoas conversam com seus filhos, com seus adolescentes, as suas crianças, como essas pessoas ficam? Elas ficam impressionadas? Elas ficam impressionadas com a comida que tem na sua casa, com a forma como vocês se vestem, com o culto que vocês têm. As pessoas ficam impressionadas com a forma como vocês falam educadamente. Como é a sua família? A sua família, como todas as outras, é pão na chapa, que todo mundo tem, que é fácil de encontrar, que tudo bem? Ou será que a sua família é diferenciada? Será que a sua família impressiona as outras famílias? Vamos continuar aqui. Olha só, gente. O que as pessoas vão ver de diferente nas nossas casas hoje, lá nos nossos lares? Mas nós podemos fazer o pão em família. A gente não precisa comprar pão na chapa, a gente pode fazer o nosso próprio pão também. Ai, mas isso é tão difícil.
vai exigir meu esforço, a minha energia, vai exigir o meu estudo, porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Então, vai exigir tanta coisa minha. Pois é, vai mesmo. Então, e aí? Nós podemos nos conectar com os nossos filhos. Muito mais do que comprar um pão na chapa. Muito mais do que comprar, de repente, um pão artesanal. Nós podemos fazer os nossos próprios pães. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não é? Eu quero chegar na conexão familiar. Sabe, fazer o que é mais fácil, ir lá na padaria e comprar um pão, é bem mais simples. Eu posso fazer isso. Ou eu posso começar um processo de reforma familiar. Já que eu não tenho, Valéria, essa energia, eu não tenho tempo, eu não sei organizar as coisas aqui em casa, eu tenho essa dificuldade. Então, eu quero começar um processo de reforma familiar. Eu quero convidar as famílias que estão aqui assistindo essa live a sair do pão na chapa, gente. Eu quero que a sua família seja uma família feliz, uma família que impressione outras famílias. Não no sentido de ser família perfeita, porque eu sempre falo, não existe família perfeita, mas existe família feliz. Então, uma família que seja uma inspiração para outras famílias. E olha, gente, nesse processo que vocês estão vendo aqui, nessa linha do tempo, neste programa de reforma em família, qual é o último item? É discipulado, tá certo? O último item é discipulado, ou seja, eu vou ser uma bênção para outras famílias. A minha família vai inspirar outras famílias. Olha que lindo. Quando eu saio dessa mesmice, quando eu saio dessa falta de energia, quando eu saio desse pão na chapa e a minha família começa a fazer o próprio pão, todo mundo junto, nessa reforma familiar, eu vou ser uma inspiração. Assim como Salomão, a gente acabou de ler, foi uma inspiração para outros reinos. A rainha de Sabá, conta a história, ela ficou impressionada. Então, Deus é o primeiro ponto, gente, desse processo de mentoria. Esse processo de reforma familiar, de sair do pão na chapa, da gente começar a fazer um pão artesanal, de começar, sabe, a criar coisas novas, a reformar o que já tá bom, pode ficar melhor, e o que não tá bom, pode ficar muito bom. Então, o primeiro ponto é Deus, o culto pessoal, o culto familiar. Então, todos os nossos encontros acontecem uma vez por semana e nós vamos colocando esses pontos importantes. E cada ponto desse tem um princípio. Gente, é tudo muito prático. Quem já participou nossos grupos sabe disso. Tem até lição de casa, mas a lição de casa é leve. A lição de casa você faz com alegria. Por quê? Porque você quer esse movimento de reforma, você quer melhorar. E aí nós vamos para o segundo ponto, pessoal. Eu quero melhorar, eu quero, sabe, Valéria, eu fico em casa, eu me sinto uma vassoura dentro de casa. Eu quero cuidar de mim também como mulher. Valéria, eu não aguento mais, sabe? A minha esposa não para de reclamar, os meus filhos gritam de manhã até à noite. Não sei mais o que fazer. Parece a Terceira Guerra Mundial aqui em casa. Eu quero me sentir um homem, um sacerdote do lar. Então, a gente vai repensar o homem e a mulher. Aí a gente vai para o casamento, o resgate de coisas que foram perdidas. Tudo, gente, na prática, ok? São coisas muito práticas. Vamos fazer rotina? Vamos. Porque rotina liberta. Rotina dá paz para o coração das crianças, liberta os pais. Rotina deixa a casa mais tranquila. Rotina o quê? Flexível. Uma rotina que vem para ajudar. Não é, eu sempre falo, não é o campo de concentração, né, de Auschwitz e também não é a casa da mãe Joana, mas é um equilíbrio. E a gente faz junto isso nesse processo. Essas mentorias, essa reforma em família pode ser tanto individual como em grupo também. E aí, gente, vamos caminhando aí. Estamos
vamos entrar numa trilogia de valores, regras e consequências. Quais são os valores da família Cita? Puxa, aqui na nossa família a gente não mente. Aqui na nossa família nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas. Quais são os valores? A gente escreve, as crianças desenham, os adolescentes desenham. Gente, eu tenho desenhos assim lindíssimos, lindíssimos, de adolescentes e crianças, com valores, as regras, as consequências, quando essas regras são quebradas, para os pequenininhos, os combinados, e os pais vão entendendo como fazer, porque é no passo a passo. E aí a gente vai na disciplina. A disciplina é assim a cerejinha do bolo, quando os pais muitas vezes vêm até mim, não é? E falam assim, Valéria, eu não sei o que fazer para os meus filhos me obedecerem. E eu sei da importância da obediência, porque se os meus filhos não souberem me obedecer, como eles vão obedecer a Deus? Então, quando os pais começam a entender, a família começa a entender que esses valores, as regras, as consequências, elas são como elos. E tudo isso vai colaborando para quê? Para a disciplina, até mesmo, não é? Para a obediência de prontidão. Os pais vão ficando assim, eu não acredito, eu não acredito que eu comia só pão na chapa e que eu achava que estava tudo bem. Olha só quanta coisa legal que eu estou aprendendo. Vocês entendem que existe coisa melhor, não é? Que existem outras ideias que a gente pode trocar com outras famílias. Esse é o modelo aqui dessa mentoria, esse é o modelo desse programa. E aí a gente vai para o estilo de vida. No estilo de vida, nós vamos construir juntos, gente, um cardápio. Na verdade, eu ensino como organizar um cardápio que tem um pulo do gato. Quando a gente está nessa semana, as famílias sempre falam, Valéria, você vai mandar isso hoje para a gente? Tem que mandar agora essa ideia aqui para a gente. Então, a gente constrói essa ideia juntos. E tudo isso que vai sendo construído no decorrer dessas semanas vai colaborando para a última fase, que é o discipulado, onde as famílias vão ajudar outras famílias também a passar pelo que eles passaram, sob a minha supervisão, ou elas vão encaminhar para os próximos grupos que estão começando. Agora, no mês de junho, nós vamos começar outros novos grupos. Há uma semana atrás, terminamos 2 grupos. Gente, fantástico, fantástico, sabe? As famílias assim, uau, eu entendi, agora eu entendi essa questão da reforma familiar. Então, dentro desse processo de sair do pão na chapa, a gente vai passando por querer melhorar. E aí vem umas perguntas, mas Valéria, eu não sei fazer outro pão. Eu não conheço outro tipo de pão. Eu nem sei onde compra. A minha vida toda eu comi pão na chapa. Sabe, eu não conheço ninguém que come outro pão que não seja o que eu como. E o que a minha família está acostumada a comprar, que é o pãozinho na chapa. Que é a coisa que está aqui com a gente. Então, eu conheço outros pães. E eu quero ajudar a sua família a enxergar um outro mundo, com outros sabores. Muitas famílias, gente, vêm para mim sem acreditar mais na família. Valéria, olha, eu estou te procurando porque uma família, amiga minha, me deu o seu contato e assim, é a última fase. A gente já está no final do poço. Eu e meu esposo vamos nos divorciar possivelmente, os meus filhos não obedecem, minha criança, não é? Eu acho que está com alguma dificuldade, eu não sei, a gente se perdeu aqui em casa. E aí a família começa, não é? A descrever todos os problemas. E aí no final, normalmente, algumas frases assim, olha, sabe, não tem mais jeito, mas eu tô aqui. E aí eu falo, então você não acredita na sua família? Não, eu não consigo ver nenhuma luzinha no final do túnel, mas eu consigo. Então, eu consigo ver. E eu quero acreditar, e acredito que a sua família
pode, sem dúvida alguma, encontrar essa luz no final do túnel e ser luz para outras famílias. E a família fica, sério? Então vamos começar? Vamos começar esse processo de reforma em família? E aí a gente começa, sabe? Tá na hora de mudar, de fazer diferente, de criar a sua própria receita de pão, de sair da zona de conforto. Semana passada eu li um texto, não é? Um pensamento, acho que foi no Instagram, falava o seguinte: a zona de conforto ela é muito boa, mas nada acontece lá. E é verdade, não é? Na zona de conforto, você fica lá e parece que nada acontece. Queria compartilhar aqui com vocês a frase de uma mãe, ela me autorizou, eu não vou colocar o nome dela, mas até poderia, não é? Porque é uma frase tão maravilhosa que ela me disse há 2 semanas atrás. Ela falou assim: olha isso, gente. Valéria, eu coloquei na minha cabeça um sonho que eu não tinha. Eu quero criar 2 missionárias. Gente, um sonho que eu não tinha. Quando essa mãe me disse isso, meu coração transbordou assim de alegria, sabe? Então, ela não tinha esse sonho, porque ela sequer conhecia as coisas que nós conversamos durante esse processo de reforma em família. Ela começou a experimentar outros pães. E o que ela falou assim: olha, eu quero outros pães para. Ela tem 2 filhinhas, lindinhas, 2 princesas, sabe? E ela começou a perceber que a educação é muito mais do que o que a gente vive aqui na Terra, que ela quer que as filhas sejam missionárias. E a gente usa, já estamos aí chegando no final da nossa live, nós usamos uma metodologia chamada metodologia 3-2-1, reforma em família. E por que 3-2-1? O que tem a ver esse 3-2-1? Vamos, já entendemos aí o que é pão na chapa, o que é família pão na chapa. Agora vamos entender o que é essa metodologia 3-2-1? Olha só, quando eu vou lá, gente, para Colossenses 3:21, eu vou ler o quê? Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Colossenses 3:2-1. Colossenses 3:21. Então, dentro dessa metodologia 3-2-1, que nós usamos na reforma familiar, nós entendemos que os pais não podem irritar os filhos, porque senão eles ficam desanimados. E aí os pais ficam assim: ai, 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 agora que eu não entendi nada mesmo. Porque lá em casa, os meus filhos que me irritam, não sou eu que irrito os meus filhos. Será? Será que você realmente não irrita os seus filhos? Intencionalmente, não, ok? Não é? A grande maioria das famílias não irrita os seus filhos, os pais intencionam. Ah, você não acorda de manhã e fala: quer saber? Hoje eu vou irritar bastante o meu filho para ele ficar chorando, para ele fazer birra, para ele não querer comer, não tomar banho, reclamar para escovar os dentes, para o meu adolescente bater a porta, que quase quebra a casa inteira. Ó, vou irritar meus filhos hoje. Ninguém faz isso, tá certo? Mas, sem intencionalidade, nós, infelizmente, irritamos o pessoal de casa. Nós irritamos os nossos filhos. Por quê? Como? Como nós irritamos os nossos filhos? Olha aqui, vou dar só alguns exemplos, tá bom? Quando nós não vivemos o que nós falamos, eles ficam muito desanimados, muito irritados. Quando nós usamos 2 pesos e 2 medidas, não há regra clara para encorajar ou para disciplinar. Os filhos dependem do nosso estado emocional. Os pais tratam os filhos como adultos, sabe? Na questão assim de comparação. Puxa, isso irrita bastante as crianças. Aqui, olha, ninguém é igual a ninguém. Os pais podem exigir deles o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho. Tem habilidades e potencialidades diferenciadas, os filhos. Então, os filhos ficam muito frustrados, irritados, quando eles são comparados também. Nós podemos irritar muito as crianças com os nossos erros durante o processo de aprendizagem e deixá-las irritadas porque estamos no processo de tentativa e erro, tentativa
e erro. Opa, deixá-las aqui tem um errinho, né? Ortográfico, desculpa aí. E aí, quando nós vemos nossos filhos desanimados, assim como diz a Bíblia, frustrados ou irados, a gente sente o quê, gente? A gente sente culpa. Mas eu não quero que a gente saia daqui com culpa. Eu quero que a gente saia daqui com um senso de responsabilidade, com a alegria da responsabilidade. Salmo 127 fala o quê? Felizes são aqueles que têm muitos filhos, que têm muitas flechas, compara os filhos com flechas na sua aljava, não é aquela bolsinha que fica atrás? Ou seja, os filhos não são fardos. Os filhos não são tristezas na sua vida. Não podem ser. Porque se assim for, tem alguma coisa errada nesse processo, que precisa ser revisto, que precisa ser reformado e que não é impossível, ok? Porque o senso de responsabilidade, sim, a alegria da responsabilidade, sim, é nossa, mas a culpa não. Dentro desse processo de mentoria, dentro desse processo de reforma familiar, existem tantas coisas especiais que a gente trabalha aqui com as famílias, semana a semana, que tem gostinho de pão fresquinho, gente. E pão, sabe, pão saudável. Cada semana, então nós fechamos turmas durante a semana, sempre 2 turmas, uma de manhã e uma à noite. Então, de manhã nós fechamos das 6 às 7 da manhã, então um horário que supostamente as crianças, o pessoal está dormindo, e uma outra turma das 8, das 20 às 21 horas. Então, esses grupos, uma vez por semana, nós nos encontramos e nós nos deliciamos com sabores maravilhosos que existem nesse processo de educação, nesse processo de criação de filhos, sejam eles bebês, crianças, sejam eles adolescentes. Esse processo, essa caminhada deve ser feliz, deve ser leve. Claro que muitas vezes nós encontramos vários desafios, mas esses desafios não precisam ser terríveis, terríveis ao ponto de você não saber mais o que fazer, não é verdade? Eles podem ser leves. O que nós temos como ministério? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? E aí, olha, vamos já para o fechamento aqui. O que nós temos como ministério Fingerprint? Então, você pode encontrar as nossas redes sociais com esse nome, Fingerprint Ministry, não é ministério, Fingerprint, que quer dizer marca digital, ou você pode encontrar com o meu próprio nome, Valéria Cita, com S e 2 T's. Mas depois a gente vai colocar, a gente pode até colocar daqui a pouquinho aqui no chat as nossas redes sociais para vocês encontrarem. E olha só, nós temos as nossas histórias da Bíblia, contadas de forma totalmente diferente. Olha aqui, ó, como escreve, tá bom? Fingerprint Ministry, tá bom? Ministério Fingerprint. E nós temos o que mais? Lá o Instagram, então meu nome, Valéria Cita, com S2Ts. Nós temos várias histórias de missão que você pode ler, pode ouvir com as suas crianças. O que mais que nós temos? Nós temos, gente, tá? A tradução, estamos aí num processo de tradução dessas histórias. Então, nós temos amigos em outros países, e esses nossos amigos, o que eles estão fazendo? Eles estão traduzindo, então, nós saímos, né, do português, passamos para o inglês, que é universal, e aí esses nossos amigos vão traduzindo para outras línguas. Olha as línguas aí que nós estamos nesse processo. E que mais? Temos receitas saudáveis também, divertidas, receitas fáceis de fazer, para vocês fazerem com as crianças em casa. Para vocês, gente, sair do pão na chapa, fazer coisa legal, diferente, mas que vai exigir energia, que vai exigir o seu tempo e que vai retornar isso em alegria e felicidade para a sua família. Nós temos histórias da Bíblia na cozinha. Imagina, histórias da Bíblia na cozinha, ok?
E aí, então, mostrei aqui um pouquinho o que nós temos nas nossas redes sociais, e você deve estar perguntando, mas Valéria, qual que é o valor disso, não é? Bom, nas nossas redes sociais, nós temos esse conteúdo gratuito. Olha, o Paulo acabou de colocar aqui, tá bom? Todas as nossas redes sociais, então você pode copiar, pode colar aí em algum lugar no seu computador para você acessar depois. E você deve estar pensando, puxa, que legal. Então, nas redes sociais eu tenho esse conteúdo gratuito. Gente, toda sexta-feira sai uma história da Bíblia para criança, tá bom? Toda sexta-feira. E aos domingos, nós temos o quê? Nós temos mensagens para as famílias, mensagens para os pais, para os educadores. Então, nós temos essa dinâmica nas nossas redes sociais. E no meu Instagram, sempre eu estou postando alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E aí, qual o valor disso? Nas redes sociais, gratuito. Mas, Valéria, eu quero saber o valor da mentoria. Eu quero saber o valor para eu participar desse programa de 10 semanas, que pode ser um divisor de águas. Eu não quero ser família pão na chapa. Em algum aspecto, nós somos. Né? A Binha colocou aqui, realmente, em algum aspecto da nossa vida, nós somos pão na chapa. E qual desse aspecto você quer melhorar? Então, nessas 10 semanas, pode ser um divisor de águas para você melhorar o que já está bom. Ou se a sua família realmente está precisando de um SOS, chegou o momento. Chegou a hora da virada. Sabe quando essa pandemia e todos esses problemas que nós estamos passando está tornando a sua vida amarga como um limão? Gente, pega esse limão e transforma numa limonada. Eu tenho uma live que eu falo, não é? Sai dessa limonada e transforma num cupcake de limão. Transforma num bolo de limão, numa festa de limão. Eu conto até a festa que nós fizemos para minha mãe, no aniversário da minha mãe, fizemos uma festa de limão. Ou seja, eu posso sair. Sabe, o valor dessa mentoria, o valor dessas 10 semanas, eu não tenho esse valor, gente. Eu tenho preço, né? É o que eu mais ouço nas avaliações finais. Valéria, não tem preço, sabe? Não tem valor. Porque o que eu passei com a minha família aqui nessas 10 semanas foi um divisor de águas para mim. Então, não tem valor. Mas tem um preço, tá certo? Ó, a Aline está colocando aqui, verdade, Valéria, a gente tem que agir. É mesmo, não é, Aline? A gente tem que agir, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que começar. Eu gosto muito de uma citação, não é? De um pensamento que diz o seguinte: o nosso esforço, anota aí, gente, mas está tudo gravado, né? Depois eu posso até mandar para quem quiser. O nosso esforço, aliado ao poder de Deus, produz resultados sobrenaturais. De novo, hein? O nosso esforço, aliado ao poder de Deus, produz resultados sobrenaturais. Então, a gente tem que começar, como diz a Aline, como disse a Aline aqui. Bom, o valor em grupo, tá? E aí a gente já vai encerrando aqui a nossa live, está 397. Gente, 397 para as 10 semanas. É gravada essa aula? Não, é comigo, ok? Então, essa aula é comigo. Toda semana nós nos encontramos. E aí nós vamos conversar em grupo. 397. Mas, puxa, 397, mas pode dividir? Pode. Você pode dividir até em 12 parcelas, olha só, 12 parcelas de R$ 39,86. Ah, mas tem a questão, não é, gente? Como é que chama? Do pessoal que cobra, não é? Da taxa da operadora, obrigada. Obrigada, amor. Da taxa da operadora. Ou seja, tem o valor da taxa da operadora, ok? Por isso que a gente queria até fazer o normal, mas tem esse valor. Mas, gente, olha, 12 de R$ 39,86, eu até coloquei desenho aí de um hambúrguer, né? Não compra assim o combo. Ou seja,
você vai poder encontrar comigo, com outras famílias. A gente, na verdade, a gente forma uma família. Essa é a verdade. Nós formamos uma família. E por 10 semanas, nós vamos ficar juntos, fazendo, sabe o quê? Saindo do pão na chapa. Cada semana, você vai conhecendo coisas novas e diferentes sobre como fazer um culto familiar. De verdade, não é, gente? Sem ser culto pão na chapa. Como resgatar um casamento. Não sei, não é terapia familiar, tá, gente? Não é milagre. Mas tem umas coisas. Gente, tem a hora do sofá que é assim, é o tchararã. É o tchararã, sabe? Todo mundo gosta. Mas o que é essa hora do sofá, Valéria? Acontece a hora do sofá, não é? Nesse dia, nessa semana do casal. E aí os filhos vão participar também. Mas não vou falar, tá bom? Não vou falar aqui, não vou dar tanto spoiler assim. Vamos sair do pão na chapa também no estilo de vida? Vamos. Vamos melhorar esse estilo de vida, porque eu quero seguir o que a palavra do Senhor me fala. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Claro que no verso anterior fala o quê? Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Ou seja, gente, esse valor aqui é nada, não é? Para o que vocês vão receber no sentido de valores. Enfim, 397 para o valor em grupo, ok? E se eu quero fazer individual, Valéria? Também existe o modelo individual, mas as vagas são bem mais estritas, ok? Então, é por isso que nós abrimos o grupo, porque nós queremos que muitas famílias participem, queremos dar oportunidade para muitas famílias participarem. Gente, nós vamos começar um novo grupo agora, no mês de junho, ok? Então, na segunda semana de junho, nós já vamos começar os novos grupos. Então, já vou falar aqui para vocês como vocês podem se inscrever, ok? Porque, assim, esse preço, né, não estou falando de valor, porque valor não tem. Não tem. Para o que as famílias vivem, para o que a gente vê nesse processo, não tem um valor, não é mensurável, mas tem um preço. Então, esse preço aqui, olha, ele está bem acessível, porque ele pode ser dividido, ok? E o em grupo é interessante, por quê? Porque você pode ver a experiência de outras famílias também participando. Ai, puxa, que legal, isso não acontece só com a minha família. Ufa, pensava que era só comigo, pensava que era só o meu filho que fazia isso. Ah, não que você vai ficar feliz, claro, que a outra família também está, não é, tá passando pela mesma dificuldade, mas às vezes a gente se sente tão sozinho. Então, quando você vê uma outra família, você vê, inclusive, como a outra família também resolveu essa questão, não é? Olha só, a Jennifer está aqui, vou ler o que ela escreveu. Mudanças são necessárias em nossas vidas. Com essa mentoria, conseguimos colocar em prática essas mudanças e viver muito melhor. Obrigada, Valéria e Paulo, pela oportunidade dessa mudança. Jennifer, ó, beijo. Gente, a Jennifer tem uma história lindíssima, participou com a gente da última turma, né? Tô com saudade. Hoje eu escrevi uma mensagem lá no nosso grupo. Gente, que saudade de vocês. Então, nós criamos, obrigada, Jennifer, pelo carinho, e é o que ela está colocando aqui, mudanças são necessárias em nossas vidas. Então, esse preço aqui é um preço que tem um valor imensurável. E aí, se eu quero participar na privada, não é? Se eu quero participar numa mentoria mais reservada, como eu posso fazer? Pode sim. Qual é o valor? Já vamos colocar aqui, né, gente? O valor para as 10 mentorias está R$ 1.500, ok? Para as 10 mentorias. E pode ser pago em até 12 vezes de 150,60. Ou seja, no cartão de crédito, no boleto ou no débito, tá bom? Ou seja, essa mentoria aqui, ela é uma mentoria só nós duas, ok? Ou só nós três. Então, antes dessa live, hoje, eu tive vários atendimentos durante o dia, e um dos atendimentos, eu estava com uma família que
a esposa estava junto com o marido. Ok? Então, somos nós três. Mas quando o marido não pode participar, como é algo personalizado, então o valor, obviamente, é um valor diferente. Então, por ser personalizado, se o seu esposo não puder participar, não tem problema. Sabe o que eu faço? A gente conversa, vamos supor que hoje nós conversamos sobre rotina. Acabamos a mentoria, ao final da mentoria, você recebe, não é, um relatório e o seu esposo recebe um vídeo meu, falando, com cópia para você, falando o que nós conversamos, mas bem rapidinho. Então, eu vou falar, oi, tudo bem, Tiago? Olha, Tiago, hoje eu e a Aline conversamos sobre rotina, nós falamos isso, isso, isso. Tiago, qualquer dúvida, estou por aqui, ok? Um grande abraço para você e parabéns pela sua família tão linda. Pronto. Já fiz a conexão com o Tiago. Toda semana, ou quando for mais necessário, o Tiago recebe esses vídeos, a esposa recebe o relatório, porque é personalizado. Por isso que o valor é diferenciado, ok? Então, gente, relembrando, vou voltar aqui. Valéria, eu quero participar do grupo. Nossa, eu já quero começar agora, mês de junho, eu quero começar esse grupo, porque eu quero fazer essa reforma familiar aqui na minha casa. Eu quero melhorar a minha rotina, eu quero saber organizar o meu tempo, eu quero fazer um culto familiar que não seja pão na chapa, sabe? Eu quero orar de verdade com os meus filhos, que eu quero fazer da Bíblia uma experiência na vida da minha família, eu quero ter uma conexão com meu marido, que a gente seja parceiro de verdade nesse processo educacional. Eu quero melhorar o meu estilo de vida. Puxa, eu quero, por favor, eu quero aprender esses segredos aí, esses princípios. Então, gente, tá aqui o valor, 397 à vista, ou não é, para as 10 semanas, ou em 12 parcelas de R$ 39,86, que não paga nenhum lanche. Então, eu quero deixar aqui para vocês, agorinha, ok? Você pode fazer o quê? Você pode entrar aqui nesse QR Code. Hoje é dia 25 de maio de 2021 e hoje nós temos esse preço, ok? 397 para o grupo e R$ 1.500 para o valor das 10 mentorias no individual. E 397 também as 10 mentorias, gente. Olha só, tá? Sim, para todo mundo participar. Então, você pode... O que é esse QR Code, Valéria? Nunca vi. Esses dias uma amiga minha falou, Valéria, sabe que eu não sei o que é esse desenho esquisito aí? Eu estava explicando para ela. Falei assim, olha, esse desenho é um QR Code, ou seja, é um código que você aproxima. Então, você pega o seu celular e aí você coloca o seu celular no modo foto. Põe lá no modo foto e aí quando você aproxima o seu celular dessa imagem, vai automaticamente abrir, sabe o quê? Abrir um link. Você clica no link e você vai ser levado para um grupo. Esse grupo é um grupo que só tem, não é? Só tem a nossa equipe aqui, só tem a gente. Não, é um grupo silenciado, ok? Então você não vai receber bom dia, boa tarde, boa noite. Não se preocupe, é simplesmente um grupo para você tirar dúvidas. Só isso, tá bom? Então, pega o seu celular agora, ó, isso aqui é agora, tá, gente? Pega o seu celular agora, aproxima, põe no modo foto e aproxima aqui nesse QR Code, nessa imagem. E aí vai abrir um link, você só clica lá, quero saber mais. E aí você pode colocar, quero saber o seu nome, quero saber mais do grupo ou quero saber mais do individual, e aí nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem, gente? Pessoal, chegamos aí, então, ao final da nossa live. Vou deixar aqui mais um tempinho esse QR Code, vou ficar aqui para tirar mais algumas dúvidas das pessoas que, por algum motivo,
tiver dúvidas, mas se você tem alguma dúvida e não pode ficar agora, já está tarde, não tem problema. Põe aí no QR Code, não é? Põe aí no modo foto, aproxima o seu celular, vai abrir um link, entra no link e deixa a sua pergunta lá ou põe a sua pergunta amanhã quando você tiver um tempinho, tá bom? O que nós queremos nessa live né, eu espero que eu tenha atingido aí o meu objetivo e atingido a sua expectativa também de descobrir o que é família Pão na Chapa. E que realmente, em algum aspecto, nós somos sim pão na chapa. Ou às vezes nas nossas orações, ou às vezes na forma como a gente se conecta com os nossos filhos, né? Me conecto sem energia, como todo mundo faz, sabe? Ah, não tenho tempo, trabalho demais, não sei organizar o meu tempo aqui em casa. Então, eu faço o que dá, né? É aquele pãozinho na chapa. Então, chegou a hora de mudar, como a Jennifer falou aqui. A gente precisa de mudança, a gente precisa começar. A Aline colocou também. Enfim, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram dessa live. Muito obrigada, ok? Eu vou deixar aqui para vocês essa live, na verdade, ela vai ficar gravada, tá bom? E depois eu posso voltar no QR Code também, quem tiver mais alguma dúvida. E que vocês levem, não é, essa mensagem aí. Ó, a Aline está colocando aqui, Valéria, amei, e não quero ter... Opa, fechou aqui. E não quero ter uma família pão na chapa. Eu e a minha família merecemos o melhor. Obrigado por tudo. Aline, olha, um beijo para você. Realmente, ninguém quer ser família pão na chapa. Eu quero ser uma família assim, aquele pão artesanal, sabe? Um pão bem gostoso, bem saudável, um pão com cheirinho de coisa boa, um cheirinho de saúde, um pão que chame a atenção das rainhas de Sabá. Uma família que, quando nós conversarmos, quando formos visitados, as pessoas fiquem impressionadas, não com uma família perfeita, mas com uma família que é uma família feliz, uma família que está querendo acertar. Então, que vocês possam levar essa mensagem para outras pessoas também. Eu quero aqui aproveitar, fazer um agradecimento especial para uma pessoa muito especial que está aqui, a Thelma, tá bom? Thelma, olha, um beijo para você. Você e o Celso são maravilhosos. Gente, a Thelma que está aqui, foi ela e o esposo dela, ó. Se eu começo a falar, eu já começo a ficar já, não emocionada. Quando eu era criança, tinha por volta de 5, 6 anos, eles me convidaram para ir na igreja. E eu fui, meus pais permitiram, eu fui, e eles cuidaram de mim. A casa deles cheirava pãozinho artesanal. Eles nunca foram pão na chapa, sabe? E eles me ensinaram quem era Jesus. Eles me mostraram quem era Deus, o amor de Deus para mim e para minha família. Então, eu quero fazer um agradecimento especial para ela. E ela tá sempre em todas as lives, ela me acompanha, ela e o Celso. Então, desde que eu era pequena, não é? Olha, isso não é maravilhoso? Eles me acompanham até hoje. Já falei para eles que na coroa deles, não é, tem a minha estrelinha e a estrelinha da minha família também. Gente, que vocês possam ser famílias aqui, pão saudável para os outros, tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês possam ficar com Deus. Muito obrigada. O pessoal está colocando aqui, gostei muito. Entrei com o nome do meu neto, mas não consegui mudar o meu nome, não tem problema. Olha só o pessoal aqui colocando. Gente, agora eu vou ficar, então, vocês, não é, ó, um beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso. Passem essa live para outras pessoas também, e fiquem aí com essa ideia, não é? Quando vocês veem uma coisa muito ruim, olha, ó, não quero ser pão na chapa não, hein? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu vou voltar no slide, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha de novo lá no QR Code. Então, ó, tô abrindo aqui
o QR Code. E um grande abraço para vocês, uma boa noite. Estou ficando agora para tirar as dúvidas e para a gente conversar um pouquinho, quem quiser bater um papo comigo, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Vou beber água agora. Alguém tem alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ó. O Paulo tá me lembrando que a nossa live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, a live gravada no canal do YouTube. Então, olha, tá aqui o nosso QR Code, pega o seu celular, coloca lá no modo foto, aproxima, e aí vai aparecer um link, clica no link, e aí você já vai poder tirar qualquer dúvida que você quiser sobre a mentoria particular ou sobre a mentoria em grupo. Lembrando, novamente, que hoje é dia 25 de maio de 2021 e os valores agora que nós estamos colocando é o valor do grupo, 397 para as 10 mentorias. 12 parcelas, gente, R$ 39,86. Mas, ó, não compra nem um lanchinho, né? Não compra uma pizza, hein, gente? Não compra uma pizza, né? E ainda você pode dividir cartão de crédito, boleto, no débito, ou você pode fazer uma mentoria. E claro que aqui, ó, no grupo, não é aula gravada, ok? Aqui no grupo é aula comigo. Então, toda semana, 6 da manhã, uma vez por semana, a gente se encontra. Ou de terça ou quinta. Então, 6 às 7 da manhã e das 20 às 21 horas à noite, tá bom? Então, 397 para as 10 semanas, gente. Para as 10 semanas. Vai receber conteúdo bom, vai aprender um montão de coisa diferente, vai sair do pão na chapa, sabe? Vai conhecer um montão de pães diferentes. E também na mentoria individual, R$ 1.500 para as 10 mentorias, mas no individual. E aí nós temos algumas vagas, não é poucas vagas, porque é individual, mas no grupo é mais aberto, ok? E agora você pode aproximar o seu celular e ver aqui o QR Code. Tudo bem, gente? Ok? Acredito que não temos mais nenhuma dúvida. Tô vendo aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha. Gente, quero agradecer vocês por estarem aqui até agora. Muito obrigada. E que Deus possa abençoar a família de vocês, para ninguém ser pão na chapa, não é? Mas se a gente for em algum aspecto, tudo bem. A gente sempre pode fazer o quê? A gente sempre pode melhorar, ok? Então, vou fechar aqui, vou encerrar a nossa live. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau, tchau. Ok? Vamos encerrar. Podemos encerrar aqui, então. Não tem mais ninguém aqui no chat. Ok. Gente, boa noite. Tchau, tchau.